Estamos de volta com o Nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, semanalmente, em português para vocês. Estamos no ar toda semana, nos últimos 3 anos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu compartilhamento. Estamos em 42 países e estamos em todas as plataformas, principalmente aqui no YouTube. Se você quiser ajudar a gente, dar um seu joinha, fazer um comentário, ajuda muito o nosso canal. E, repetindo a dose da semana passada, hoje, sábado, 1º de outubro, véspera das eleições, aliás, extremamente importante as eleições, o nosso programa, que não tem nenhum viés político nem ideológico, fizemos algumas perguntas para alguns amigos. E a pergunta foi muito simples. Usamos muito aquele segmento do nosso programa chamado Sua Opinion no Nosso Opinion. Então, a pergunta foi a seguinte: qual é a sua expectativa para as eleições, nesse caso, de amanhã, dia 2 de outubro? E tivemos vários comentários. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Muito obrigado pela gentileza de perder o seu tempo, dedicando o tempo ao nosso programa. Sempre começamos o programa com o economista, amigo e empresário do Brasil, Cornélio Diniz, e o amigo empresário nos Estados Unidos, Álvaro Santos, hoje especificamente na cidade de Nassau, lá nas Bahamas. Então vamos para o segmento único desse programa, aliás, programa da véspera da eleição, que é o segmento Sua Opinion do Nosso Opinion. Álvaro e Cornélio, estamos de volta aqui com aquelas perguntas da semana passada, que é exatamente assim, ó. Qual é a sua expectativa para as eleições de amanhã, domingo, dia 2 de outubro, aliás, dia muito importante para o Brasil. Estamos aqui na torcida, que todos realmente tenham um dia maravilhoso, um dia interessante, com muitas votações, com muita paz, muita harmonia. Então vamos começar hoje com o Cornélio Diniz, e a pergunta foi feita para a senhora Maria Cecília Camargo. Meu nome é Maria Cecília Camargo, tenho 73 anos, e a minha missão aqui é responder uma única pergunta. Qual a expectativa que eu tenho em relação às eleições de 2 de outubro de 22? Então eu fiquei pensando sobre o que eu ia responder e vou me valer da resposta que eu recebi do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Faço as contas, gente. 73 menos 6 dá 67 anos. A resposta que ele me deu para uma pergunta um pouco diferente vai valer. Perguntei para ele: pai, por que a gente não divide todo o dinheiro do mundo entre todas as pessoas? Porque eu devia ter uns 6 anos e me penalizava com as pessoas pobres, com as crianças que não tinham roupa, não tinham escola. E meu pai me respondeu: minha filha, não ia adiantar nada, porque dali um tempo haveria as pessoas que cuidariam do seu dinheiro, abririam seus próprios negócios, colocariam seus filhos em escola boa, se alimentariam bem, iam progredir. E teriam aquelas pessoas que não iam cuidar do seu dinheiro, iam ficar achando maravilhoso ter recebido uma quantia sem fazer nada, iam continuar sem fazer nada, não iam estudar, não iam progredir. E dali a pouco tempo teríamos essa mesma diferença. Haveria os pobres e haveria os ricos. Minha resposta é essa. Um beijo no coração para vocês. Vamos lá, dia 2. Senhora Maria Cecília Camargo, muito obrigado por expressar a sua opinião aqui dentro do Nosso Opinion. Realmente, se distribuísse toda a grana do planeta para as pessoas, para o Brasil, aquele empresário, aquela pessoa de visão vai querer progredir. Outros preferem receber as benesses. E realmente, uma hora vai acabar. Eleição de amanhã, importantíssima. De que lado você vai estar? Com o propósito de progredir ou com o propósito de receber benesses, que um dia pode acabar? Obrigado, Cornélio. E agora por Álvaro Santos. Olha quem é que ele caiu para ele, hein? A nossa querida, a diretora do Sabor Brasil, aqui no Nosso Opinion, a nossa querida Karina Zimmermann. Hello, telespectadores do Nosso Opinion. Eu vim aqui falar as minhas expectativas. Bom, a minha expectativa é que o nosso presidente continue, ele e sua equipe,
porque nós aqui no Brasil estamos passando um período pós-pandemia que está sendo muito bom, porque onde todos os outros países estão com problema de inflação, problema de crises, etc., o Brasil vem crescendo de uma forma acelerada. Então, assim, nós da área de eventos e buffets somos um termômetro da economia. Se estamos trabalhando, significa que a economia está girando. E o trânsito de São Paulo não deixa mentir que a economia está girando, porque, olha, tá difícil, viu? Torço para que ele continue sim, a sua equipe continue sim, e que o Brasil continue sendo um dos poucos países, né, no mundo que está crescendo de uma forma acelerada. Então, minha expectativa é que ele continue. Beijos! Nossa querida Karina Zimmermann, como você falou, Jay, muito obrigado pela sua contribuição, como sempre, aqui já há muito tempo. Bem colocada essa questão do barômetro, digamos assim, da economia, principalmente numa área que eu também conheço muito, que é essa área de eventos e alimentação, que indica realmente em que direção nós estamos indo. Quanto ao tráfego de São Paulo é São Paulo, vai continuar sendo São Paulo, realmente essa metrópole incrível, mas o importante é exatamente o que a nossa querida Karina falou. É vocês que estão tomando a decisão, seja ela, como já dizemos aqui na semana passada, de uma preferência ou outra, tem que avaliar os resultados até agora, como você vê as perspectivas desses resultados, mas, mais uma vez, sempre avaliando qual é a sua opinião, tá, em relação às tendências e votar de acordo com isso. Seja você alguém que concorda ou discorda da posição que foi colocada. Mas, realmente, eu volto a enfatizar essa questão de você buscar um segmento da economia que funciona como um barômetro do que está acontecendo é muito importante, realmente. Muito obrigado mais uma vez, Karina, pela sua contribuição. Aliás, como sempre, aqui no programa. Obrigado, Álvaro. E agora, Cornélio, para você, é uma pessoa muito especial que está falando de dentro da selva amazônica, nosso amigo Rei Santos. Olá, amigos do Nosso Opinion. Aqui é Rei Santos. Eu estou aqui no meio da floresta amazônica. Estou fazendo aqui um trabalho de pesquisa para o meu turismo rural e parei aqui para dar um alô para vocês e responder aí o questionamento sobre a expectativa a minha expectativa para o 2 de outubro, ou seja, a eleição que se aproxima. Diria para você que a minha expectativa, não somente a minha, mas da família e de muitos que eu conheço, é a mesma expectativa que tínhamos sobre o 7 de setembro. Digo para você que nós vamos apertar o 22. Essa é a grande expectativa e, se Deus quiser, assim será. Obrigado, Rei Santos. Aí na floresta amazônica, que espetáculo. É o Brasil inteiro antenado nessas eleições, que certamente vão fazer a diferença na vida nossa, dos nossos filhos, das nossas gerações. É a opinião do Rei Santos, apesar de ter familiares que faleceram com Covid, mesmo assim está focado em votar no presidente atual. E aí, você vai escolher quem? Obrigado, Rei Santos. Cornélio, você sabe que o Rei Santos também pegou Covid 2 vezes, não ficou muito bem. Que bom, graças a Deus, está de volta aí no meio da floresta amazônica. Cuidado com a malária, hein, Rei Santos? Não é malária. Agora, para você, doutor Álvaro Santos, caiu uma pessoa. Vamos sair do Amazonas, vamos para o Rio Grande do Norte, lá de Natal, a doutora Rosa Gelelait. Olá, pessoal. Sobre as eleições de domingo, eu acho que o presidente Jair Messias Bolsonaro sairá vitorioso ainda no primeiro turno. Isto é, se houverem eleições limpas no Brasil. Eu acredito mais no Datapovo do que no Datafolha. Obrigada. Doutora Rosa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Realmente, temos que falar, como eu já disse várias vezes aqui, no nosso opinião, com muita convicção, mas, acima de tudo, tirando suas próprias conclusões quanto às tendências, seja ele de que forma for, seja através da mídia, através das conexões que você tem,
mas muito importante é avaliar e tirar suas próprias conclusões e seguir com convicção. Obrigado, Álvaro Santos, doutora Rosa Gerelati, lá em Natal. E agora vamos sair de Natal para o Rio Grande do Sul, lá na cidade de Gramado, com a senhora Ana Clara. Olá, eu sou Ana Clara, do Rio Grande do Sul, e moro em Gramado, e queria falar um pouquinho a respeito da minha opinião sobre as eleições que vão acontecer agora, no dia 2 de outubro. A atmosfera está bastante tensa, todos nós estamos muito tensos, porque a gente sabe que nós vivemos um momento que é divisor de águas, onde é uma batalha muito árdua entre direita e esquerda. Apesar de muitas pesquisas estarem divulgando uma vitória clara para a esquerda num primeiro momento, eu acredito que a nossa imprensa ela está altamente influenciada. Então eu acredito muito mais naquilo que eu percebo, nas minhas inter-relações pessoais, as pessoas todas que eu observo e vejo também como o Brasil está se comportando em muitos aspectos. Ele está muito vinculado a um lado, a algumas classes específicas, não sociais, mas classes profissionais, onde há essa negação à entrada, à reeleição, né, do presidente Bolsonaro. Então, a minha expectativa ela é muito grande, confesso que tenho um frio na barriga muito intenso, mas eu acredito com muita fé que o presidente Bolsonaro vai se reeleger e que nós vamos construir um país muito melhor, porque nós vamos, enfim, ter a consolidação de um governo sem a interrupção que nós sofremos após uma pandemia tão severa e uma crise econômica originada por essa pandemia, onde o governo anterior, ele realmente se saiu muito bem, apesar desses problemas todos que foram gerados. Então, assim, eu estou realmente muito otimista, acredito que não será no primeiro turno, a batalha vai ser árdua. Eu tenho a sensação de uma eleição semelhante à que foi com Aécio e Dilma, né, onde houve uma batalha muito acirrada até o final. Porém, dessa vez eu acredito que o Bolsonaro vai vencer e não vai ser dada a vitória para a esquerda, embora haja muitos movimentos para não permitir que isso aconteça. Mas nós brasileiros estamos dispostos a ir para as ruas e fazer valer o nosso voto para que as coisas funcionem e que a gente não viva mais tendo que mais se preocupando com os países ao redor do que com o nosso próprio país. Isso é o que nós queremos, alguém que realmente se preocupe conosco. E a minha expectativa é realmente de que nós vamos conseguir agora. Ana Clara, esposa do nosso amigo Jonas, que são lá do Colline-de-France, de acordo com o TripAdvisor, o melhor hotel do mundo. Lá no sul do país, a gente fez uma parceria, nós tivemos 2 casais que foram lá, que ganharam aqui num sorteio no Nosso Opinion. Agradecemos a esta sua opinião dentro do Nosso Opinion. Com relação aos comentários, Jay e Álvaro, e amigos do Nosso Opinion, as pesquisas estão muito discrepantes do que a gente tem visto na rua. A gente viu um 7 de setembro inimaginável. A gente vê o candidato, hoje presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em suas visitas abarrotadas, e a gente vê o candidato Lula, que está polarizado, em suas visitas esvaziado. Por que está acontecendo isso? Na rua, e as pesquisas estão dando um resultado justamente oposto. Não sabemos. Algumas pessoas acham que é manipulado, outras pessoas acham que... O que eu quero dizer é que as pessoas se preocupam consigo mesmas. Cada um defende o seu bolso. E, infelizmente, muitas dessas pessoas não estão preocupadas com os nossos filhos, com os nossos netos, defendendo a sua bandeira. A bandeira nossa tem que ser a bandeira do povo. A nossa bandeira tem que ser por todos. Não interessa o ganhador para presidente, que ele seja do povo e defenda o Brasil. Obrigado, Cornélio. Senhora Ana Clara, hein? Lá do Colline-de-France. Excelente parceria, muito obrigado pela gentileza. Vamos sair agora lá de Gramado
do Brasil vão vir para Miami. E a pessoa que vai falar agora para a gente, é provável comentar, é o nosso amigo, o dono do Bar Serri, aquele restaurante maravilhoso aqui na Brickell Key, o senhor Ícaro Filgueiras. Bom, como amanhã é dia de votação, muito importante que todos compareçam para fazer parte desse movimento, dessa história nova que a gente está vivenciando. E eu acho que o líder que a gente tem agora, a oportunidade, a esperança que o país tem por diante, é algo fantástico, é algo histórico. Eu moro há 27 anos aqui nos Estados Unidos e eu vi pessoas saindo do Brasil e vindo para cá, e agora eu vejo saindo daqui e indo volta para o Brasil, né? Acreditando num país novo, numa oportunidade nova, e eu acho algo fantástico que todos nós estamos experienciando. Caríssimo Ícaro! Aliás, o Ícaro prepara um dos melhores cappuccinos que eu já tomei. Isso sem falar que no Brasserie você encontra uma das melhores sobremesas já existentes, o famoso tiramisu lá da Brasserie em Brickell Key. Com relação à opinião do nosso querido Ícaro, realmente ele está enfatizando uma coisa que nós já discutimos extensivamente aqui. Em primeiro lugar, tem que ser uma coisa baseada na sua experiência, na sua convicção, seja ela qual for a sua escolha. Mas é importante também, assim como foi discutido no comentário da Karina Zimmermann, que temos que olhar os indicadores, não os indicadores da mídia, de pesquisas propriamente ditas, mas a sua própria experiência. Aqui, no caso, o Ícaro, como tendo um restaurante, tá? E sendo em Miami, que é onde muitos brasileiros realmente foram buscar uma alternativa, e agora, como ele reportou, muitos estão voltando. Isso por si só, não só, como a Karina mencionou, por estar no meio que é de alimentação, que fala muito sobre isso, mas também no caso da movimentação de investimento de brasileiros entre Brasil e Estados Unidos. Então, mais uma vez, vamos prestar atenção aos indicadores, mas, acima de tudo, vamos respeitar o processo e respeitar os resultados da eleição, acima de tudo. Óbvio, muito obrigado aí pelo comentário do tiramisu. Aliás, você foi perfeito nisso. Muito obrigado pela gentileza. Ícaro Filgueiras, do Brasserie, lá na Brickell Key. Vamos continuar em Miami. Agora vamos trazer uma oficial, uma bank officer, aqui uma pessoa maravilhosa, que é a senhora Isaura Cookson. Oi, amigos do Nosso Opinion. Respondendo a pergunta dessa semana, qual a sua expectativa sobre eleições brasileiras no próximo mês de 2 de outubro? Antes de dizer sobre a minha expectativa, eu estou aqui na torcida para que as eleições no Brasil ocorram num clima de tranquilidade e paz. O que se escuta sobre crimes entre correligionários de partidos, crimes de morte, assassinatos, é muito triste. Isso não é o Brasil. Como a eleição no Brasil está polarizada entre 2 candidatos, minha opinião é que ganha o melhor. Eu, particularmente, não gostaria que o PT ganhasse, porque isso seria um total retrocesso ao nosso país. Senhora Isaura Cookson, obrigado pela sua opinião dentro do Nosso Opinion. Aliás, como especialista em private bank, ou seja, empresários de diversos países investem nos Estados Unidos e ela cuida desses investimentos e de muitos brasileiros. Óbvio, está atenta às eleições do Brasil, porque, dependendo das eleições, ela vai ter mais investimento, mais aplicações ou menos aplicações. E a opinião dela é firme. Ela não quer o retrocesso. Quantos anos o Partido da Esquerda esteve à frente do Brasil? Por quantos anos? E o que aconteceu? Vai voltar? Vai ser o que era antigamente? Ou vai inovar? As reportagens têm mostrado que será que vai renovar? Pense no seu voto. Obrigado, Isaura Cookson, essa private banker, essa senhora que trabalha com investimentos, responsabilidade, aliás, de famílias na mão dela, preocupadíssima aí com um possível retrocesso. Aliás, as pessoas não estão pensando o tamanho do problema que pode ser esse retrocesso. E agora, continuando ainda em Miami, vamos trazer aqui o nosso amigo, que aliás já foi até entrevistado por nós aqui no Nosso Opinion, que é o nosso amigo Joe Menezes. A minha opinião a respeito de domingo, dia 2 de outubro, é que nesse dia será o dia D para o Brasil, D de decisão. Estaremos decidindo qual o tipo de política
que teremos para o nosso país. Se vamos continuar com essa política que está fazendo de tudo para mudar o estilo da política brasileira, mudar os políticos brasileiros, mudar as regras políticas brasileiras, ou se vamos optar para que retorne aquela política que durante anos governou o nosso país. Essa é a minha opinião, mas a sua opinião é muito importante também. E mais importante ainda é você ir lá e votar. Vote, mostre a sua opinião, dê a sua decisão, mas vote para que com seu voto nós iremos construir o nosso dia D do Brasil. É muito importante que a gente participe dessa vez. Será melhor para o país, será melhor para os nossos amigos, será melhor para a nossa família, será melhor para todo mundo. Mas é importante que a nossa decisão seja escrita em forma de voto. Então vote dia 2 de outubro e faça com que o dia D do Brasil seja um dia especial. Joe Menezes, do Via Brasil. Aliás, como já comentamos aqui, um ramo muito importante, não só no restaurante, como de alimentação através do supermercado, que é um barômetro realmente de indicação. Mas, realmente, o Joe faz muito difícil esse meu trabalho de comentar quando ele já fez várias colocações que alinham-se perfeitamente com o que temos tentado transmitir aqui através do programa, que é você ter um voto consciente, seja ele qual for, e que essa vontade popular realmente seja respeitada. Tá? Eu corro o risco aqui de ser redundante e retumbante, até no sentido de enfatizar o fato de que o mais importante nesse processo é você ter um voto consciente, como ele bem disse, que você vá às urnas para fazer realmente esse voto ser registrado e que seja, acima de tudo, respeitado de uma forma consciente, mas, ao mesmo tempo, com muita ordem e progresso, como está na nossa bandeira. Obrigado, Joe Menezes, esse homem que é uma referência no sul da Flórida há mais de 33 anos. Obrigado, Álvaro, por comentar, nosso querido amigo. E agora vamos continuar ainda, nossa última pergunta para o nosso amigo, dando a explicação, qual é a expectativa dele em relação às eleições de amanhã, o nosso amigo Loni Souza. Olá, meu querido Jay, Álvaro, Cornélio. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo programa. Sou fã de vocês. Bem, venho trazer aqui a minha opinião sobre minhas expectativas em relação à eleição. O que eu gostaria de comentar é relacionado ao que a gente vê, principalmente de fora, a nação, o Brasil como nação. A gente não enxerga mais um Brasil como nação, a gente enxerga um país muito dividido, né? E não dividido porque nós temos oposição e o poder, né? E a situação. A gente vê, ou esquerda ou direita, a gente vê o Brasil dividido em grupos, em diversos grupos, como setores, né? E cada um olhando seus próprios interesses, né? Cada um dos seus pares olhando aquilo que convém a eles. E está todo mundo esquecendo um detalhe, de que quando nós todos estamos realmente apostando como nação, como força de uma nação, o bem maior que isso traz beneficia todos os setores. Então, a gente não está entendendo isso hoje. E para exemplificar, o que eu gostaria de dizer para vocês é assim, que nós estamos hoje, cada um torcendo para o seu time. Bem, um é corintiano, outro é flamenguista, outro é palmeirense, enfim. E se meu time não ganha, eu não quero que o outro time ganhe a Libertadores. Entendeu? Eu vou torcer contra eles. Então, isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, a gente tem que hoje olhar para um país que vai ter uma seleção brasileira. E essa seleção brasileira não importa quem está jogando, tá? Qual é o jogador. O que importa é que a gente possa trazer um excelente técnico, tá? Um técnico que tenha realmente grandes qualidades, um técnico que tenha algo a realmente dar, né? Um plano, um projeto, entendeu? Tentando trazer ordem, tentando trazer algo que realmente seja diferente para a evolução de uma nação, sem divisões,
né, sem toda essa questão de discriminações. Vamos olhar para isso, com muito carinho nessas eleições, porque a gente tem que ter um técnico competente, tem que todo mundo estar apostando nesse técnico competente para que realmente a gente possa ter um Brasil dando certo, um Brasil sem divisões, um Brasil que possa chegar realmente, a gente acredita, e quem assiste Opinião sabe disso, o programa Opinião sabe disso, o Brasil tem muitas chances de evoluir como uma grande nação, uma nação muito forte, de primeiro mundo, se ela estiver unida. Cornélio, comenta um pouco sobre essa explicação do nosso amigo Loni Souza. Obrigado pela sua opinião no nosso Opinion, senhor Loni Souza, aí dos Estados Unidos. Interessante como tem muitos brasileiros fora do país atentos à eleição aqui dentro do nosso país. E é triste ouvir que não somos um país. Ei, somos o Brasil antes de mais nada. Infelizmente, Jay, infelizmente, Álvaro, infelizmente, amigos do nosso Opinion, a gente vê que muitos candidatos privilegiam o pessoal, o particular, ao invés de pensar na nação. Como é que estarão nossos filhos, nossos netos, se todos querem puxar a sardinha para o seu lado e esquecem que aqui é o nosso Brasil? Obrigado, meu amigo Loni Souza. Muito obrigado pela sua opinião. Obrigado, Cornélio. Amigos, semana passada tivemos na Flórida o furacão Ian. Um furacão que vinha devagar e foi crescendo, crescendo, crescendo e entrou pelo lado oeste do estado da Flórida e destruiu muito, estragou muito. Realmente, muitas casas inundadas, e a união do americano é uma coisa que, depois de 30 e poucos anos morando nos Estados Unidos, na Flórida, me impressiona muitíssimo. Esse país aqui é o que é por causa da união. Muda presidente, muda partido, muda tudo, mas o povo americano é, antes de tudo, unido. Então, amanhã, dia 2 de outubro, queria terminar o programa hoje pedindo que o Cornélio fizesse para nós os seus comentários finais sobre esses últimos 2 programas que nós fizemos e sobre as eleições de amanhã. Cornélio, por favor. Queremos agradecer a todos os participantes. Aliás, tivemos outros, mas não era possível colocar todos aqui, senão o programa ficaria de uma semana. Mas eu queria tratar de fatos. Nesta última semana, eu acompanhei o ministro Paulo Guedes em uma entrevista, onde ele mostrou fatos. Em 42 anos, pela primeira vez o Brasil, em 2022, vai crescer mais que a China. Nos últimos 3 meses, tivemos deflação, ou seja, a maior deflação da história do Brasil. Deflação é quando a inflação é negativa. Os preços estão menores do que antes. 8 milhões de novas empresas. Ei, passamos por uma pandemia. 20 milhões de famílias recebendo o Auxílio Brasil, quase 50 milhões de pessoas. Uma verdadeira transferência de renda, onde 80% desses valores estão indo para as mulheres. 38 milhões de invisíveis, pessoas que não tinham acesso à conta bancária e agora surgiram. Da onde eles estavam? Triplicou-se o investimento do PIB em relação a auxílio aos mais frágeis. Fatos. O que aconteceu nos últimos 20 anos do Brasil? Peço a você, leitor, a nós, brasileiros, para avaliarmos o que aconteceu nos últimos 20 anos, ponderarmos na balança, pensar que aconteceu uma pandemia, aconteceu uma seca enorme, temos a guerra Ucrânia, temos a guerra Rússia, e como está o Brasil hoje? O PIB do Brasil crescendo. Pense, vote consciente. E vamos torcer para que tenhamos eleições verdadeiramente limpas. Que vença o povo, que vença o Brasil. Obrigado, Cornélio. E agora, Álvaro, as suas considerações para os brasileiros, nossos amigos do Nosso Opinião, que amanhã estarão votando nesse dia
histórico, como disse o João Menezes, né? Um dia espetacular. Muito obrigado, Jay, por essa oportunidade. Aliás, diga-se de passagem, é mais do que uma opinião. Na realidade, uma continuação do que eu chamaria de comentários de economia com Cornélio, porque, como foi muito bem colocado, são fatos. Já que Cornélio elaborou com muita eloquência os fatos, eu vou me concentrar aqui numa coisa que eu tenho deixado muito claro aqui nos meus comentários das opiniões aqui exibidas. Sentimento. Solidariedade, como disse o Jay, no que está realmente a gente acompanha aqui na Flórida, não só com furacões, como qualquer situação de emergência. Temos que olhar realmente com muito cuidado e seguir as nossas convicções. É claro que temos muitas opiniões expressadas aqui em relação à direita e ao candidato do presidente Jair Bolsonaro, a sua reeleição, mas, como eu disse já no programa da semana passada, temos que respeitar as opiniões, temos que apelar para que cada um vote conscientemente e buscando as suas interpretações, não o que as pesquisas ou a mídia dizem. Faça a sua própria análise. No caso, aí, o Cornélio deu vários fatos que realmente contribuíram para muitas das opiniões que foram formadas aqui. Mas vamos olhar pelo outro lado também. Seja ele qual for a sua motivação, temos que prestar bem atenção no que nós acreditamos ser melhor, tá? Para a nossa família, para o nosso convívio, mas, acima de tudo, para o Brasil. Porque só vamos chegar lá realmente com união, que, mais uma vez, é uma coisa que está bem clara na nossa nação. Tá? Temos que nos unir, seja ele qual for o resultado. E eu tenho falado muito aqui em todos os comentários, respeitando esses resultados. Por falar nisso, mais uma colocação técnica aqui. Jay, você sabe disso, nós que estamos no exterior, há muita discussão em relação às urnas eletrônicas, à confiabilidade do sistema. Eu, graças a Deus, tenho tido a oportunidade de conversar com vários empresários, inclusive também com o pessoal do Corpo Diplomático brasileiro aqui no exterior, não só nos Estados Unidos, como no Canadá, nas Bahamas. E realmente é uma coisa que nós temos que ter muito orgulho. Esse sistema eleitoral, ele é um sistema já comprovado, um sistema que outros países têm procurado usar como referência. Então, vamos deixar essa questão de colocar dúvidas, preocupações. Vamos ter um voto, mais uma vez eu apelo à população em geral, um voto consciente, de acordo com as suas convicções. Como o Jay mencionou mais uma vez, temos que nos unir e temos que nos unir com muita harmonia. Por isso, Cornélio, mais uma vez, obrigado pelos fatos, e eu apelo aqui a todos os nossos ouvintes que vamos seguir o nosso coração acima de tudo. E acima de tudo, temos que ter, além das nossas convicções, o que achamos ser melhor para o Brasil, seja o que for. Muito obrigado, que Deus abençoe o Brasil e que todos vocês tenham realmente um dia de muita iluminação e vamos votar com consciência e, acima de tudo, respeitar esse voto. Eu concordo também em alguns comentários que não creio que vai haver uma definição amanhã. Isso ainda, na minha opinião, vai para o segundo turno. E aí teremos mais oportunidade de mais comentários. Essa é a minha opinião aqui no nosso opinião. A opinião do Cornélio Diniz, do Álvaro Santos, eu gostaria de agradecer muito, muito, não só o Álvaro Santos e o Cornélio Diniz, pela gentileza, pelos comentários. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas a gente vai fechar isso agradecendo a todos os 9 amigos da semana passada e os 9 amigos dessa semana que gentilmente mandaram um vídeo dando a sua opinião. Muito obrigado a todos vocês. O nosso programa tem um objetivo único. Aliás, o Cornélio e eu, que estamos mais antigos, o Álvaro tem mais ou menos 6 meses com a gente, não são dezenas nem centenas, são milhares de boas notícias do Brasil toda semana. Se a gente acumular tudo, passa de 10 mil notícias diferentes, porque quando ele vai lendo várias notícias diferentes, eu também, na parte do agronegócio, a gente discute no bate e volta, enfim. O nosso programa tem esse propósito de trazer para vocês coisas positivas. Tem coisa negativa? Tem. Poderia falar todo dia de besteira? Poderia. Não temos esse perfil aqui. O perfil é dar a vocês um final de semana mais tranquilo e vendo que o Brasil está crescendo de uma forma fantástica. E eu vou fechar o programa hoje, primeiro agradecendo muito ao Cornélio e ao Álvaro pela gentileza, pela participação, pela amizade, fazendo toda semana, há quase 3 anos, nunca falhamos um sábado, estamos aqui direto com vocês. Obrigado a todos vocês que nos ajudam. E eu vou colocar o vídeo
Vamos terminar com um vídeo do ministro Paulo Guedes endossando o que o Cornélio falou. Tenha uma excelente semana, tenha uma excelente votação amanhã, vote consciente. Que bom que você tem esse poder na sua mão de ir lá e exercer a sua opinião e seu voto. Tenha uma excelente semana. Fique com Deus, semana que vem. Vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Então nós estamos crescendo mais do que eles. Nós estamos com a inflação mais baixa do que eles. Tivemos agora esse trimestre a maior deflação da história, 3 meses seguidos. Então não acreditem nas fakes, não acreditem na narrativa política. Uma porção de gente que passou por aqui que não fez. O Brasil ficou em último lugar em educação no mundo, depois de 30 anos de discurso, último lugar na educação no mundo. O país não cresce, desemprego aberto em massa. Achamos 38 milhões de invisíveis, coitadinho, vendendo coisa aí pela rua. Estamos devolvendo a dignidade para esse pessoal. Abrimos 8 milhões de novas empresas. Estão eles todos cadastrados. 50 milhões de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o auxílio emergencial agora, que virou Auxílio Brasil, que é uma transferência de renda. 80% são mulheres pobres, chefes de família. Tem um homem e uma mulher na família, a gente dá o dinheiro para a mulher, que é ela que segura a família, segura o cara e ainda segura os meninos também. Então, estamos fazendo o que é possível, triplicamos 1,5% do PIB, o auxílio aos mais frágeis, que era 0,4%. Então, não prestem atenção nas narrativas políticas. Observem os fatos.